bem-vindos a mais um podcast. No Special Talk de hoje, nós temos um doutor aqui que é fera em sedação. Eu sou a doutora Francine Moreira. E eu sou a doutora Andréia Diniz. Bem-vindos todos ao Special Talk. Bem-vindo, doutor Luciano. Eu queria te agradecer primeiro pela sua presença, que eu sei que seu tempo é corrido. E eu queria te pedir para você se apresentar, porque eu vi que são muitas qualificações e eu nem sei se vou conseguir dizer todas, mas você pode começar dizendo como é que a gente chegou até o senhor, de onde que o senhor vem, qual a sua formação e o que é que o senhor faz na sua prática clínica. Então, inicialmente quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, sou cirurgião dentista, a minha formação é em patologia, cirurgia, farmaco e diagnóstico por imagem, né? E já faço sedação há um bom tempo, né? E agora dedicando mais a essa nova empreitada, né? Que é ajudar aí os colegas no controle da ansiedade e analgesia dos pacientes, né? Em consultório? É em consultório, é em ambulatório. Que maravilhoso, hein, Fran? Eu falo, é a revolução da odontologia, né? A revolução da odontologia humanizada. Né? Porque o que a gente tem lutado é para incluir cada vez mais os nossos pacientes, principalmente o nosso público, né? Pacientes com necessidades específicas, os autistas, no ambiente de consultório. E a gente sabe que muitos deles têm uma carga de ansiedade muito grande, sensorial. E a sedação é um recurso valoroso, né? Para que a gente consiga fazer isso. E aí, Luciano, eu queria que você explicasse para nós um pouquinho o que é a sedação multimodal personalizada e qual as vantagens dela, né, em relação, por exemplo, a uma sedação inalatória cox-nitroso, que é o que geralmente a gente vê que os cirurgiões dentistas mais executam. Então, eu gostaria, assim, de falar primeiro da necessidade da sedação hoje na odontologia. Então, ela surge com uma vacância que surgiu. Por quê? Porque a gente ficava muito na dependência de outros profissionais, né? E o controle da ansiedade e da analgesia já é uma realidade na medicina há muito tempo, né? Então, por exemplo, você vai hoje, se o médico vai fazer, por exemplo, uma punção lombar para te fazer uma anestesia, ele te ceda primeiro. Sim. Ele te ceda primeiro para que você tenha conforto naquela punção, né? Então, além dos pacientes ansiosos, né? Porque a odontologia ainda tem um estigma da ansiedade, do medo. A imprensa ainda bate em cima disso. Eu sempre falo assim, hoje uma novela da televisão que tem um dentista de personagem, ele vai ser aquele profissional que produz dor. É caricato sempre, vai subir na cadeira e, entre aspas, arrancar o dente com alicate. Esse estigma ficou, né? Então, nós temos hoje uma estimativa aí pela literatura, em torno de 20% dos pacientes são ansiosos. E os pacientes não procuram dentista por ansiedade. Isso não é frescura. Porque o colega pensa, gente, isso é neurotransmissão. Você tem uma alteração de neurotransmissão real, verdadeira, e a sedação vem para corrigir isso. E não é só ansiedade, é o estresse do próprio procedimento, né? Você vai, por exemplo, submeter um paciente que não é ansioso, né? Não tem o diagnóstico de ansiedade, mas você vai submetê-lo a uma extração de um dente incluso, aquilo é desconfortável, né? Então não é só pela ansiedade, mas também pelo o grau de complexidade do procedimento. E a sedação vem, né? E junto com ela ela melhora a anestesia, a gente traz analgesia junto, né? Porque muitos sedativos têm ação analgésica e o resultado é fantástico, né? Até o próprio procedimento. Eu tenho uma aluna minha que ela fala assim, depois que eu comecei a fazer sedação, eu nunca mais repeti uma restauração que contaminou por salivação. O paciente mexe, incomoda. Então, são essas coisas. Esses dias eu cedei a um paciente que é 20 anos sem ir no dentista por medo, né? E foi uma sedação só, ela entrou na sala, sentou na cadeira e deixou fazer o procedimento. Então, são milagres que acontecem, né, na verdade, porque você viabiliza o atendimento. E aí, se você extrapolar isso para o paciente TEA, para o paciente PNE, né, você conseguir viabilizar aquilo para uma mãe que está peregrinando nos consultórios ou então numa fila de hospital
esperando o bloco cirúrgico liberar, às vezes com dor de dente, 3, 4 meses esperando. Então, a gente tem vários alunos. Eu tenho uma aluna da PAI eu esqueci a cidade, daqui a pouquinho eu lembro. Não é de Anápolis? Não, não é de Anápolis, não. Ela é de Presidente Prudente. Acho que assim, hoje ela não encaminha mais para o hospital. Hoje ela encaminha muito pouco. Ela consegue resolver. Então, ela vai lá no carro, faz a sedação no carro do paciente, o paciente está dormindo, é carregado ali, ela consegue. Isso é tão importante porque a gente sempre ouve, né, falar as pessoas que já abriram a cabeça para sedação, que atuam na nossa área, a gente vê. A única área da saúde que segura o paciente para fazer procedimento é a odontologia. Até hoje. Até hoje, né? A estabilização, ela tem as suas indicações, desde que ela gere conforto e segurança. A partir do momento que se entra em luta corporal com o paciente, que força essa sedação, ela já perdeu a sua indicação. Sim. E a gente tem que lançar a mão dos recursos farmacológicos. Eu acho que a sedação é esse recurso, né? É o que nos ajuda. E se for para executar um procedimento mais simples, né? Porque, por exemplo, a criança vai tomar uma vacina, você segura ela para tomar uma vacina. Agora, segurar ela para fazer uma restauração, uma extração de terceiro molar, isso é descabido, né? Sim, é uma odontologia que ela não deve ser praticada nos dias de hoje, né? Isso vai piorar o trauma, tanto com certeza. A experiência que a gente tem, eu já até com pacientes com transtorno do espectro autista, eu cedei uma paciente em Anápolis que na primeira vez ela estava com comportamento bem diferente, né? Não deixava fazer nada. Nós fizemos a sedação nela. A segunda vez já foi mais tranquilo. E a terceira vez ela fez sem sedação. Então, observem que a sedação, ela corrigiu o trauma. Maneja o comportamento. É uma técnica de manejo, né? Então, o paciente, quando ele vai para a segunda, terceira, você usa menos medicação do que na primeira. E, às vezes, na terceira e quarta vez, ele já deixa fazer. Porque ele entende. Ele começa a perceber. Aí a gente trabalha os pais também, né? Porque como a criança entra em hipnose, em amnésia, a gente fala para os pais criar um cenário. Você vai falar para ela que ela foi muito bem, que ela se comportou muito bem, que ela não chorou, que ela não sentiu dor. Então aí a gente acaba revertendo aquele trauma, né? Que muitas crianças têm. Por conta de atendimentos iniciais que foram feitos sem esse cuidado, né? Doutor, e eu nem sei se é isso, porque eu quero te dizer que eu serei a sua paciente. Eu tenho pavor de dentista. Pavor, assim, parece uma coisa assim que não é condizente, né? Eu fico pensando assim, às vezes, onde é que eu estava deitada na cadeira do dentista? É isso que eu quero fazer com as outras pessoas, sabe? Porque eu me sentia agredida. É uma coisa que, às vezes, assim, as pessoas não têm muito isso. Não, você precisa, você vai lá e faz. Não é. Todo o ambiente, ele é hostil, ele causa ruídos, odores. Barulho. Enfim, é tudo muito hostil. E, além disso, o dentista, ele não tem muito essa característica de ficar o tempo inteiro explicando pra gente, né? Ele não faz uma descrição do que ele tá fazendo. Olha, agora... ansiólise, pré-tratamento, né? Enfim, a gente não é nem treinado pra isso, né? E a gente fica, assim, muito tempo ali, 30, 40 minutos num procedimento que a gente não sabe o que tá se passando. Mas, além disso, recentemente eu tive que fazer uma restauração num pré-molar, que ele fraturou. E aí... Meu marido foi tentar fazer restauração em mim. Ele falou, eu desisto, eu não consigo fazer restauração em você. Porque a caneta em contato com o meu dente, ela causava uma sensação horrível. Ela tremia, né? Ela vibrava muito, e aí joga água dentro da boca, aí você tenta respirar. Meu Deus. E eu fico muito ansiosa nesse ambiente. É lógico, para atender meus pacientes, eu não fico ansiosa. Mas eu ainda acho que talvez a evolução para a nossa odontologia seja justamente isso, né? Não causar essa ansiedade no paciente. Não só no paciente já ansioso ou com medo, mas essa ansiedade no paciente que às vezes não tem ansiedade, né? Porque se o paciente ele chegou para um procedimento e você avaliou ali que é um procedimento que ele vai gastar um tempo maior, que é um paciente no espectro, que é um paciente que pode vir a se incomodar muito com aquele procedimento, a gente tentar minimizar isso também, né? Claro.
Porque o senhor acha que é possível, por exemplo, a gente ter esse artifício, né, da sedação, inclusive para procedimentos mais simples, por exemplo? Claro, e em cima do que você está perguntando, vem um conceito de sedação multimodal, que vocês perguntaram, né? Por que multimodal? Porque você pode fazer por várias vias, via oral, intranasal, que poucas pessoas sabem, né, que existe, intramuscular, endovenosa, usando vários medicamentos. Por isso o termo multimodal. Então você consegue boas sedações com via oral, associando alguns medicamentos ou não. Porque a ideia do multimodal é a associação medicamentosa, porque a gente acredita que a sedação com medicamento só, ela não vai funcionar bem. Porque aí, na tentativa de melhorar a ansiólise, você acaba podendo intoxicar o paciente, dando mais dose daquele remédio. Com a estratégia multimodal, como você mistura vários remédios, você diminui a dose de todos eles. E como cada um age num ponto diferente, você melhora a eficácia, né? Porque são pontos diferentes da neurotransmissão, e diminui o risco de reações diversas. Por quê? Porque eu estou usando dose baixa. Entendeu? Então, tem medicamento que a literatura preconiza 7 miligramas por quilo. A gente usa 1 e consegue bons resultados. Por quê? Porque a gente está associando outros medicamentos ali. E é algo que o dentista já faz um pouco, né? Por exemplo, com analgésico, anti-inflamatório, antibiótico. Então, a gente faz essa regulação de dose bem, né? É isso que o dentista tem que entender. Eu falo assim, ó. Hoje, por exemplo, ninguém concebe a ideia de extrair um dente sem anestesia. Mas já foi feito. Sim, com em certeza. outras épocas. É como se a anestesia percorresse a história e a sedação tá vindo atrás. Porque o próprio paciente vai exigir a sedação. Que também é um tipo de anestesia, analgesia, né? Que tá ali associada e a gente só dissociou lá atrás. Sim, eu costumo dizer que é um tripé. O tripé da sedação é o seguinte, é o controle da ansiedade, é a analgesia e é também a anestesia. É um tripé que sustenta a sedação. Então tem que trabalhar com os 3. Né? Então a gente ensina analgesia preemptiva, você antecipar a dor, é muito importante. Coisas que o dentista não foi preparado na faculdade para isso. E ele precisa entender que dor e ansiedade é uma realidade que ele precisa controlar. Ele tem que ser o ponto final da dor e da ansiedade do paciente. Se ele não entrar nesse esquema, ele vai ficar obsoleto. Porque vai ligar no consultório dele, o senhor ceda? Não, então, tô fora. E tem médico anestesista para todo mundo? Não tem. Não tem. Então a gente tem que se virar. Né? Por isso que a gente tem essa ideia de que a sedação multimodal na odontologia é uma realidade. E, Luciano, esclarece para quem está nos ouvindo como que funciona a dinâmica, né? Porque assim, então eu sou cirurgiã dentista, eu vou sedar e atender o meu paciente. Explica como que essa dinâmica, né, da sedação em consultório odontológico realizada pelo cirurgião dentista, como que deve ser essa dinâmica? Então, dependendo da sedação, aliás, vou mudar o discurso. O ideal seria que a sedação fosse feita por um profissional e o procedimento por outro, entendeu? Ou pelo menos 2 dentistas ali, um monitorando, né, o tempo inteiro e o outro atuando na clínica. Esse é o ideal. Seria o cenário ideal de segurança para o paciente. Né? Embora a gente saiba que a sedação é muito segura, né? Muito eficiente, a gente tem que ter todo o cuidado. Né? Todo cuidado para que o paciente tenha a sua hemodinâmica preservada, né? A sua ventilação preservada. Então é importante que um fique monitorando, olhando o tempo inteiro, e o outro faça o procedimento, certo? Ótimo. E o senhor acha que os cirurgiões dentistas estão preparados para atender as intercorrências? Quando a gente vai lá, faz um curso de sedação, a gente já aprende tudo isso? Como que é isso? O senhor acha que, assim, os profissionais que hoje estão aí no mercado fazendo sedação estão preparados? Nós podemos nos preparar e como? Então, essa preparação
como é que eu penso? Essa preparação, ela devia acontecer na academia, independente da sedação. Por quê? Na graduação. Sim, porque a gente faz anestesia. Sim. Então, a anestesia, igual estava escrito no artigo que eu estudei uma vez, não é água benta. Ela dá reações, né? Então, por exemplo, se eu faço anestesia, o ideal seria que eu tivesse um DEA no consultório. Ou pelo menos um esquema de DEA. A clínica ter um DEA, ou a clínica vizinha ter um DEA. Explica pra gente o que é DEA. O DEA é o desfibrilador. É o desfibrilador, desculpa. O desfibrilador. O oxigênio deveria ter, né, sempre, porque a maioria das emergências médicas, fora a sedação, elas passam por hipoxemia, 90%, né, por hipóxia. O AMBU, né, e um monitor de multiparâmetro. Então, esse cuidado ele deveria ser feito na academia, na graduação. Agora, o sedacionista, a gente chama de sedacionista, né? Não existe ainda uma normatização, então a gente chama de sedacionista. O sedacionista ele tem que estar preparado para isso. Então, a gente oferece cursos de manejo de vias aéreas, de estabilidade hemodinâmica, tudo isso é passado, né? Agora tem, eu não digo vários, né? Pra vocês terem uma ideia, menos de 1% que faz sedação hoje no Brasil. Dentistas. De 400 mil dentistas, é menos de 1%. Então você tem diferentes graus de preparo, né? Mas o que você falou, Luciano, é muito importante. Porque, na verdade, a gente já lida com medicamentos que podem levar a situações de emergências. Então, a gente tem que saber lidar. A emergência que vai acontecer numa sedação pode ser uma que vai acontecer pelo próprio estresse e ansiedade do paciente ali no consultório. E aí vem o paradoxo, né? Qual que é o paradoxo? Assim, eu posso chamar. A sedação diminui a emergência. Isso. Certo? Com certeza. Porque ela diminui o estresse. E 90% das emergências no consultório são precipitadas pelo estresse. E as pessoas não entendem isso. E aí eu convido o colega dentista vou falar para essa câmera aqui, a começar a monitorar os pacientes, que vocês vão se surpreender. São pressões acima de 18, são às vezes batimentos. Eu já peguei paciente com 30 batimentos por minuto, assintomático, com bradicardias abaixo de 50, taquicardias que podem precipitar síncopes, né? Pressões baixas, pressões altas. E por que não acontece? Por que o dentista não vê? Porque ele não está monitorando. Ele não está monitorando. E a sedação, ela estabiliza o paciente hemodinamicamente. Então, ela não mexe só na consciência, não é só consciência, não é só alteração de consciência. Mas você pega um paciente, chega no consultório com a pressão 17/10 e você administra o sedativo, em 10 minutos a pressão está normal. Entendeu? A frequência cardíaca normal. Então, a sedação, ela veio para diminuir as complicações. Eu tenho que te entender que sedação. Essa aqui tá travada, viu? Luciana, agora uma dúvida que é dos nossos pacientes. Que os pacientes muitas vezes nos buscam. Doutora, nos buscam. Doutora, a senhora faz sedação no consultório? A gente, não, nós temos o profissional que faz e tal. Tá, meu filho vai dormir, né? Ele não vai ver nada. Então, esclarece para nós o que é, de fato, a sedação. Porque, na verdade, o que a gente faz é uma sedação que o paciente se mantém consciente. Né? Então, como que acontece? Para que esclarecer os pais mesmo, né? Que tem essa dúvida. Então, você tem como subir uma escada. Você tem, o primeiro estágio seria ansiólise. Então, a gente consegue quebrar a ansiedade. Então, o paciente, quando ele recebe o sedativo, dali 10 minutinhos, e ele entra no consultório, é como se ele enxergasse uma outra realidade, né? Já não é aquele medo todo. Sedação, né? Relaxamento muscular. A hipnose, a amnésia anterógrada, que a gente chama de amnésia anterógrada, ou seja, ele não vai lembrar de absolutamente nada. Você consegue com doses baixas do sedativo. Então, se fizer uma dose baixa de midazolam, por exemplo, você vai conseguir essa ansiólise. A hipnose nem sempre você consegue. É que o paciente dormir.
A hipnose é interessante, a gente consegue nas crianças. A gente usa hipnóticos na criança e ela acaba dormindo. O adulto nem sempre dorme. Até porque ele não pode dormir para não prejudicar a evolução do procedimento. Então, você pensar assim, abre a boca, fecha a boca, vira para lá, vira para cá. Aí eu costumo dizer que a sedação é uma arte, né? A sedação odontológica não tem nada a ver com a sedação médica. Eu queria falar isso aqui também. É outra coisa diferente. A gente tenta manter o paciente sedado e colaborativo. Ele não pode chapar muito. Ouvindo comandos. Sim, respondendo senão não comandos. consegue fazer nada. Né? Então, é mais ou menos assim. Então, a gente não promete que o paciente vai dormir. Mas o que acontece na grande maioria das vezes, e que é válido, é a amnésia. Ele não vai lembrar do procedimento. Isso é muito bom. Então, mesmo quando é um procedimento que poderia ser traumático, ele não se lembra. Não. Então, se você pensar... É uma situação desagradável, mas ele não se lembra. Eu falo assim para os endodontistas. Gente, para de fazer injeção intrapulpar. Com certeza. Você pode fazer intrapulpar com o paciente sedado. Aí ele vai sentir dor, mas não vai lembrar. Então, é mais ou menos, a gente trabalha muito com amnésia. E, felizmente, a amnésia você consegue no começo, com doses baixas do sedativo. Isso é muito bom. Na verdade, eu acho que o grande lance do manejo pela sedação é por causa disso. Que o paciente chega, ele é atendido, sai dali sem dor e não lembra o que aconteceu. Ele, nossa, foi bom, não lembro de nada. E aí maravilhoso. Eu tento explicar para o dentista, isso que você falou, na verdade, é um marketing para o dentista. E não para o sedacionista, que ele nem vai lembrar do sedacionista, mas ele vai lembrar do dentista. E vai querer voltar lá, nossa, esse doutor fez e eu nem vi o que aconteceu. Como é que a doutora Andréia tira um dente? Nossa, eu não sei te falar. Você acredita que eu sentei na cadeira e não lembro de nada? Agora, eu falo assim, é preferível essa narrativa do que a narrativa, a doutora Francine tem a mão pesada, aquela injeção no céu da boca. Gente, tem que parar com isso. Tem, com certeza. Nós temos recursos para isso. Com certeza. Eu queria voltar só um pouquinho e contar uma história que aconteceu na semana passada, que não tem muito a ver com o consultório, mas tem. Uma amiga minha me mandou uma mensagem no WhatsApp. Me manda agora o telefone do SAMU. Eu não me lembrei e acho que ela também não se lembrou. E aí eu tive que entrar na internet para ver o telefone do SAMU. E só estava falando um pouco assim sobre isso, de a gente ter os equipamentos. Mas muito importante, além de ter o equipamento, é se treinar muito. Porque na situação de estresse, né? Eu acho que muitas vezes a gente nem se lembra como faz, né? Sim. Porque, por exemplo, nós fazemos cursos de primeiros socorros, fazemos cursos de treinamento, enfim. E aí chega na hora de uma situação de emergência que não é o corriqueiro, né? Por exemplo, em 20, 22 anos de profissão, quantas urgências a gente teve no consultório? A gente vai olhar as medicações, muitas vezes elas estão vencidas lá. O quanto é importante a gente fazer um treinamento, né? Uma reciclagem também dessas informações. Quando eu e Francine nos mudamos para dentro de um hospital, a gente pensou justamente nisso, né? Na hora do estresse, eu não tenho que me lembrar do telefone do SAMU. O hospital está ali do lado. E a gente, como cirurgião dentista, a gente se desvinculou muito, né, da parte médica, da odontologia que a gente pratica. E o senhor faz isso tão lindamente. Eu tô olhando aqui o senhor falando, é um amor àquilo que o senhor faz e assim um conhecimento, e buscar sempre por esse conhecimento é muito importante também, né? É porque a odontologia, ela foi ficando muito tecnicista, muito estética. Né? E às vezes essas coisas ficaram deixadas de lado, né? E a odontologia, se você for colocar, observar a odontologia, ela é medicina. Sim. Ela é uma medicina. Mas como o senhor fala disso, com cuidado ao paciente também, né? Com humanização a esse atendimento. Porque o senhor fala a todo momento, o seu paciente vai se beneficiar disso. Não é só você tem uma outra fonte de renda que é esta aqui. Então, o senhor sempre fala pelo lado humanizado do atendimento odontológico. E isso é raro de a gente ver, né? Você viu aquele paciente que nós atendemos, que a mãe ficou muito feliz com a colocação do implante. Eu vejo assim, uma coisa que a gente tenta desmistificar sempre
é que as técnicas farmacológicas de manejo do comportamento, a sedação, a própria anestesia geral, são técnicas de humanização. Porque as pessoas têm a impressão assim, não, você vai apagar o paciente, fazer tudo. Não, gente. É uma oportunidade que a gente dá ao paciente de ter um tratamento de qualidade como aquele paciente que colabora. Sim. Né? Então, até eu me lembrei nesse momento do caso do Héctoras, aquele paciente nosso, ele tinha perdido os 2 dentes anteriores, um autista, nível 3 de suporte, com comportamento assim, de agressividade. E a mãe falava, doutora, eu não aguento mais vê-lo sem dentes. Né? Parece que eu não estou cuidando do meu filho. Por mais que o paciente não tinha uma sensação estética, aquilo trazia uma culpa muito grande para a mãe. E aí ela teve condição de pagar a anestesia geral, a gente fez toda a parte cirúrgica. Mas ela não tinha como fazer outras anestesias gerais para que a gente instalasse as coroas, né? A parte estética do implante. E a gente recorreu à sedação para moldar e depois para instalar as coroas. E conseguimos o quê? Devolver dignidade, devolver autoestima e estética para o paciente. É uma coisa que a gente fala, paciente com autismo, com necessidade específica, eles têm direito a ter estética também, gente. Ah, não, só porque ele é especial, não precisa te preocupar com isso, não. Não. Né? Desde que haja, a família tenha condição, né? Nós temos os recursos para oferecer isso para o paciente. Né? Não é um luxo. Né? E é uma coisa que a gente vê muito na bioética mesmo, é o princípio da justiça. Né? A gente fazendo justiça. Eu preciso de fazer mais por aquele que precisa mais. Né? Então, eu tenho, assim, me beneficiado meus pacientes e me encantado cada vez mais pela sedação. Eu era bem resistente há um tempo atrás. Eu achava que o segredo do sucesso era só anestesia geral. E depois de trabalhar, de voltar, né, Luciana, estar mais perto de você, isso tem, eu vejo, tem ressignificado para mim essa técnica de manejo. E te ouvindo falar, a gente percebe que também é um processo de cura para a família, Sim, né? Assim, com certeza. É um processo de cura para nós cirurgiões dentistas, para a família, para essa pessoa, porque não só ele se beneficia de ter estética de volta, né? Mas você se beneficia ao conseguir dar isso para o paciente. Sim. A mãe se sente menos culpada. Então, é todo um sistema que se cura através de um recurso que está aí disponível, né? Disponível. E a gente observa que o autista, o paciente com transtorno, com espectro autista, ele quer ser sedado. Essa é a sensação que eu tenho. E quanto tempo a gente tem de procedimento? Só para eu... você consegue aí 40 minutos, 1h30. De 40 minutos a 1h30 de procedimento. É um tempo considerável. Dá para fazer um canal. E assim, o sedativo, ele muda o comportamento bruscamente. Você viu como é que ele chegou? Ele chega agitado, ele senta no chão. Eu sentei no chão com ele, né? Fiz a injeção nele. Com 10 minutos, ele sentou na cadeira e deitou. Ou seja, ele estava esperando isso. E foi embora tranquilo. Sim, e foi embora tranquilo. Então, é muito gratificante. Até porque eu tenho a minha filhada que é autista, né? Então, a gente sabe todo o drama. E se for um procedimento curtinho? Vamos supor que a gente tenha um procedimento... Tipo, a Francine, de dente de leite. A Francine vai fazer harmonização no meu rosto. A André quer fazer um preenchimento labial, mas ela tem pavor. Um procedimento aí de 10, 15 minutos. Aí você tem sedativos, sim. Você tem sedativos de ação mais curta. Ótimo, viu? E você tem um recurso. E não que eu te ofereci, né? E você consegue daqui sedações mais longas. Ótimo, 1h30 é perfeito. Até mais do que isso. Mas eu vejo, Luciano, que esse convite, né, para você, para vir estar aqui no Special Talk, eu acho que é meio que até um pedido de socorro nosso, porque a gente não quer mais ter que segurar os pacientes, fazer essa odontologia na marra. Né? Nós não merecemos, o paciente não merece, a família não merece. Eu sei que existe muita situação de urgência, né? Eu falo muito com os nossos alunos. Às vezes, no SUS, a gente não vai ter outro recurso. Às vezes, o mais humanizado que a gente pode fazer é estabilizar mesmo. Mas eu acho que devagarzinho, né, com responsabilidade, a gente consegue mudar esse cenário. A gente precisa mostrar...
como é que fala? É desmistificar a odontologia para a sociedade. Odontologia não é uma sessão de tortura. Sim. Uhum. Né? E nós temos recursos para isso, e a sedação veio para É esse estigma mostrar. Que nós temos que, esse estigma, que a gente tem que tirar. E o que a gente está fazendo é estudar, para tentar sempre entender os medicamentos, os protocolos, buscando... A gente traz muito protocolo da medicina, porque a odontologia ainda é pobre nesse assunto. Então, a gente traz muito protocolo da medicina, adapta na odontologia, e tem, graças a Deus, melhorado demais a segurança das sedações, né? Principalmente nessa estratégia de reduzir doses de todos eles. O paciente fica muito estável e a gente consegue eficácia, analgesia, né? Que é mais importante, e segurança. Luciano, deixa eu te perguntar algo assim, que é algo que sempre pega quando a gente vai atender o paciente, que é a acessibilidade em relação a custo financeiro mesmo. A gente sabe que hoje a sedação não é acessível a todos os pacientes. Há algum projeto de vocês profissionais que executam essa sedação de regulamentar de modo que o cirurgião dentista possa, por exemplo, sedar através de planos de saúde? Há algum movimento nesse sentido de haver mesmo, eu diria uma popularização, mas eu não sei se é a palavra correta, disso estar mais acessível a pessoas, por exemplo, eu atendo pessoas com deficiência no serviço público. Muitas dessas pessoas vêm com indicação de sedação, serviço este que o SUS não oferece. Então, o meu recurso único é mandar esse paciente para anestesia geral. Então, há um projeto de melhorar esse acesso? Então, a gente se reuniu em Recife, né, no CRO de Pernambuco. Nós elaboramos um documento, né? Foi pego os professores que trabalham com sedação no Brasil, e a gente elaborou um documento, né? E encaminhou esse documento para o CFO. Ótimo. Né? A gente foi feita uma comissão para poder fazer essa regulamentação, estudo dessa regulamentação, só que ela foi desfeita, né? Então está nesse pé. O que a gente tem feito, né, é lançado a semente, né, buscado essa regulamentação, tentado, né? A gente tentou, por exemplo, a comissão não tinha nenhum dos professores, né? O que me preocupa muito, porque quem está na comissão tem que entender a realidade da sedação, né? E às vezes tem colegas que não sabem nem do Ketodex, que é um medicamento que se usa para o transtorno do espectro autista, para as crianças. Existem associações, né? Eu faço parte da Abrasod, que é a Associação Brasileira de Sedação Odontológica. Então, a gente tem um evento agora. Tem outras... Qual evento? É um evento o SEDA Meeting. O SEDA vai acontecer onde e quando? É online. Eu tenho que olhar a data para você aqui, direitinho da data eu posso... Tá, a gente deixa depois, sim, né? Posso passar. Eu vou até dar uma palestra sobre farmacologia do Ketodex. Tem a Sobrazo, também, que é uma sociedade de sedação, que dá congressos a cada 2 anos, atualizações a cada ano. Então, são essas frentes que tem, né? São essas associações, e aí a gente... Essas associações tentam... Porque a gente tem muito ataque de anestesista, muito ataque, né? Assim, coisa, baixaria mesmo. E aí a gente se preparou para tudo isso, né? Tem processos rolando, né? Então, são essas sementes que estão sendo lançadas, né? Agora, precisa de mais boa vontade, né, do pessoal que faz a regulamentação. Então, eu acredito que questão de pouco tempo. Que bom. Isso vai acontecer. Luciano, eu quero te agradecer, tá? Por dispor do seu tempo, pela sua generosidade em estar aqui conosco, compartilhando seu conhecimento. E quero aproveitar também para te agradecer pela sua generosidade com os nossos pacientes. Né? Sempre quando tem um perrengue, eu ligo pro Luciano. Eu fico emocionada mesmo. Porque o Luciano, eu falo, Luciano me salva. O Luciano me salva. Ele, não, Fran, ó, tô aqui. Então, além de ser um profissional muito capaz, é humano, né? Então, eu te agradeço também. E queria que você deixasse uma mensagem final
para os nossos colegas cirurgiões dentistas, né? Para os pacientes que estão nos ouvindo. Então, eu quero agradecer, né, o convite de vocês, um prazer estar aqui. Dizer aos colegas que a sedação odontológica é uma realidade, né? E por incrível que pareça, o nosso maior obstáculo é o próprio colega. É o próprio colega. Por mais que você sofra ataques de médicos, anestesistas, o nosso colega ainda é o nosso maior desafio. É fazê-lo entender da necessidade. É preciso chegar no nível de compreensão de que a sedação é como se fosse anestesia. É na linha da história, ela está correndo e alcançando anestesia. Então, os colegas cirurgiões dentistas precisam entender que está disponível essa ferramenta. Né? Uma ferramenta que vai melhorar demais o resultado final do procedimento. O resultado do procedimento, a sedação melhora. E isso está na literatura comprovado. Né? Uma ferramenta e uma oportunidade, sim, né? Sim. Porque aí, com tantos dentistas, surge uma oportunidade de investir em uma área nova, sim, que está em crescimento. Estamos na vanguarda, né, da sedação. Muito importante. Então, o dentista precisa entender, aí eu quero falar essa câmera aqui, o dentista tem que entender, a sedação é muito mais segura e muito mais eficaz do que você possa imaginar. Ótimo. E é tudo feito com muito estudo, tudo feito com muita dedicação, né? Tudo baseado em evidência. E tá aí, né? Importante. Estamos... Querem fazer? Estudem. Antes de fazer, estudem. Luciano, eu gostaria de te agradecer imensamente por você ter vindo aqui de forma tão generosa também com a gente. Deu todas essas informações, mas eu queria que você falasse pra gente. Como a gente acha? Agora eu estou lá no meu consultório e eu falei, eu quero fazer uma sedação no meu paciente. Vamos achar o Luciano. A empresa Sedasim. Sedasim? Sedasim. É 62 98469 2074. Tá, tem redes sociais. A gente está abrindo o Instagram DR Luciano Jesus. DR Luciano Jesus. Luciano Jesus. Então, é uma empresa de sedação e analgesia. Tem até Jesus no nome. Jesus. Salvando. Então, a gente, principalmente nos procedimentos cirúrgicos, né, faz muita sedação para implantes zigomáticos, All-on-4. A gente garante a analgesia também. E fala dos seus livros, Luciano. Tem... eu tenho alguns livros publicados, né, na área de farmacologia. Agora está saindo a 7ª edição de farmacologia odontológica. Agora eu coloquei fisiologia também no livro. O livro de sedação azul, que é para autista, transtorno do espectro autista, que é um livro de protocolos para a sedação desses pacientes. E o de sedação odontológica também, que é um livro, sedação multimodal na odontologia, que também traz, né, todo o contexto. É um livro assim muito acadêmico, principalmente para quem não conhece a sedação, né, dá uma... E a gente consegue comprar onde? Pelo Instagram, é só falar comigo, DR Luciano Jesus. Ótimo. Que aí a gente direciona. Perfeito. Obrigada. Nada, eu que agradeço. Amiga, eu ainda não decorei o negócio, pode encerrar. Tá bom. Obrigada. E eu quero agradecer você também que esteve conosco neste episódio. Se inscreva no nosso canal, clica no sininho para receber notificação, curta, compartilhe e te encontro no próximo Special Talk. Eu esqueci, agora tá vindo. Tchau. Obrigada por assistir ao Special Talk. Até a próxima. Tchau, tchau.